pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos começando a nossa primeira aula da segunda fase do nosso exame de ordem em Direito do Trabalho. Nessa nossa aula, nós vamos falar aqui a respeito da organização e da competência da Justiça do Trabalho. O que nós precisamos saber a respeito da organização e da competência? Bom, como que se dá a organização? A organização da Justiça do Trabalho está prevista lá no artigo 111 da Constituição Federal. E a Justiça do Trabalho, então, pelo artigo 111 da Constituição Federal, é dividida da seguinte forma: Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho, que eram as antigas varas de conciliação, de comissão de conciliação e julgamento, ou quando da extinção das varas de conciliação e julgamento, da extinção dos juízes classistas, nós tivemos então a instituição e a criação das varas do trabalho. De acordo então com o artigo 111 da Constituição Federal, a divisão, a organização da Justiça do Trabalho é TST, TRTs e varas do trabalho. Olha só, são órgãos da Justiça do Trabalho, o TST, o TRT e o juiz do trabalho. O juiz do trabalho aqui, leia-se o quê? Vara do trabalho. Esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. É isso. Rafael, o Supremo Tribunal Federal não faz parte da organização da Justiça do Trabalho. É só TST, TRTs e varas do trabalho, ok? Tá. Só que quando eu falo da organização da Justiça do Trabalho, automaticamente eu lembro da competência da Justiça do Trabalho. Qual é a competência da Justiça? Bom, quando eu olho, e principalmente visando a nossa prova, eu vou focar aqui na competência material e na competência territorial da Justiça do Trabalho. É porque é aqui que pode sair questões da nossa prova e mais ainda, que vai direcionar a elaboração da nossa peça. Quando eu falo da competência material da Justiça do Trabalho, eu estou me referindo ao que a Justiça do Trabalho pode julgar, ao que o juiz do trabalho pode analisar. Ele pode analisar servidor de estatuto? Ele pode analisar servidor público? Ele pode analisar uma relação? Mas que tipo de relação é essa? Que tipo de relação de trabalho é essa? Para você saber a competência material da Justiça do Trabalho, você precisa olhar lá no artigo 114 da Constituição Federal. Lá no artigo 114, então, eu tenho a definição e a delimitação da competência da Justiça do Trabalho. Essa é uma delimitação da competência material. O que a Justiça do Trabalho pode julgar? O que ela pode analisar? É isso que eu vou olhar na competência material. E essa competência material é uma competência absoluta. Isso quer dizer que não comporta nenhum tipo de exceção, que eu não tenho nenhum tipo de preclusão em razão da competência material. Por exemplo, se eu verifiquei que aquela matéria não é de competência do juiz do trabalho, mas a outra parte não alegou nenhum tipo de exceção de incompetência, seja incompetência absoluta, ou seja, incompetência relativa, no momento oportuno. A competência absoluta, ela pode ser arguída a qualquer tempo. Ela é matéria de ordem pública. E o juiz do trabalho, ele pode conhecer de ofício daquilo que não é da sua competência. E para você saber qual é a competência material, então, que eu tenho na Justiça do Trabalho, nós vamos ter que olhar qual artigo da Constituição Federal? Artigo 114. Olha lá o artigo 114 da Constituição Federal. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público e externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Inciso 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Inciso 5.
os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhistas, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 2º, a linha O. Inciso 6º. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Essa foi uma das grandes alterações que nós tivemos aqui com a emenda constitucional 45 de 2004, que nós já vamos falar sobre ela. Inciso 7º. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso 8º. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2º e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Esse artigo aqui também da Constituição Federal. E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Bom, eu consigo verificar que a competência material da Justiça do Trabalho, em regra, quando o nosso examinador questionar sobre essa competência, nós vamos responder que a competência material da Justiça do Trabalho diz respeito ao que a Justiça do Trabalho pode analisar, ao que o juiz do trabalho tem aptidão, tem competência para processar e julgar. E a regra geral é, a competência material da Justiça do Trabalho se dá nas relações de trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar, para analisar as questões oriundas da relação de trabalho. Essa é a competência da Justiça do Trabalho. Relação de trabalho vai envolver o estagiário, relação de trabalho vai envolver a relação de emprego, relação de trabalho vai envolver a relação do trabalhador autônomo, do trabalhador eventual, do trabalhador avulso. Lembra, nas nossas aulas de primeira fase, principalmente na aula que nós falamos a respeito dos requisitos da relação de emprego e falamos da distinção entre relação de trabalho e relação de emprego, que relação de trabalho é o gênero, que comporta como espécie a relação de emprego. Essa é a competência da Justiça do Trabalho. Ela é competente para processar e julgar tudo da relação de trabalho. Mas a Justiça do Trabalho, ela tem competência para processar e julgar, para analisar as questões de servidores estatutários, aqueles que contam com regime próprio? Eu, servidora da Justiça do Trabalho, posso demandar contra a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho tem competência para analisar? Não tem, porque é estatuto de servidor próprio e não tem uma relação de trabalho. Eu tenho um vínculo estatutário, definido por lei, por um estatuto. Esta não é da competência da Justiça do Trabalho. Essa análise não é. De quem é? Bom, os servidores públicos será da competência a quem eles estão vinculados. Se eu sou uma servidora municipal, eu tenho competência na Justiça Estadual. Se eu sou uma servidora federal, eu tenho competência na Justiça o quê? Eu tenho competência na Justiça Federal. Se eu sou uma servidora do governo do estado, competência da Justiça Comum, ok? Então, toma cuidado em relação a essa situação. Servidor vai para a justiça a que é pertinente, ok? Olha lá, a respeito da nossa competência material. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações oriundas decorrentes da relação de trabalho. Lembra das aulas de primeira fase? Tudo aquilo da relação de trabalho. As ações oriundas de acidentes de trabalho que envolvam empregado e INSS, a competência da Justiça Comum, varas de acidente do trabalho. Cuidado aqui, pessoal. Mas, Rafaela, a competência para julgar as indenizações por danos morais, materiais e estéticos não é da Justiça do Trabalho? Não houve uma ampliação com a emenda constitucional 45 de 2004? Primeiro lugar, o que aconteceu com a emenda constitucional 45 de 2004? Ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Antes da emenda constitucional 45 de 2004, a Justiça do Trabalho era competente para processar e julgar a relação de emprego e umas situações relacionadas à empreitada. Só isso. Relação de emprego e situações específicas de contrato de empreitada.
Com a emenda constitucional 45 de 2004, houve uma ampliação no rol da competência da Justiça do Trabalho, onde ela passou a processar e julgar tudo aquilo que está previsto no artigo 114 da Constituição Federal e, principalmente, passou a ser competente para processar e julgar as ações decorrentes da relação de trabalho, inclusive as ações oriundas de indenização por dano moral decorrente das relações de trabalho. Por quê? Antes da emenda constitucional, as indenizações por dano moral ou material decorrentes da relação de trabalho era de competência da Justiça comum. Com a emenda constitucional, passou a ser de competência da Justiça do Trabalho. E aí foi aquela confusão de processo vindo da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, juiz do trabalho não sabendo o que fazer com aquilo. Hoje já está no dia a dia, você já coloca o dano moral na tua inicial e você nem precisa abrir preliminar da competência da Justiça do Trabalho. Antes você precisava abrir essa preliminar para dizer que a competência era da Justiça do Trabalho para julgar aquela ação de indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho, com base na emenda constitucional 45 de 2004. Hoje já se passou muito tempo, não há necessidade de entrar nesse mérito, nessa preliminar. No entanto, o que aconteceram com os processos quando da emenda constitucional? Os processos que já tinham sentença permaneceram, então, na Justiça Comum. Os processos de indenização por dano moral ou dano material decorrentes da relação de trabalho que não tiveram sentença, que não tiveram a decisão de mérito, foram todos remetidos para a Justiça do Trabalho. E eu lembro que, na época, eu era estagiária da Justiça do Trabalho e foi uma chuva de processos da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, de processos que ainda não haviam sido julgados, todos passaram para a Justiça do Trabalho. E era pilhas e pilhas. E a Justiça Comum, Jesus do céu, é uma zona. A gente acha que a Justiça do Trabalho é bagunçada porque ninguém teve acesso à Justiça Comum ainda. E aí, todos os processos passaram. Só que há uma grande confusão quando eu falo indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho, principalmente de um acidente de trabalho. Essa é a competência da Justiça do Trabalho? É sim. Mas se a sua ação for contra o INSS, não é de competência da Justiça do Trabalho. Então se é contra o INSS é uma autarquia federal. Se é uma autarquia federal, eu vou para a Justiça Federal. Não vai. Não vai porque se é de acidentes de trabalho, a competência é das varas da Fazenda Pública, das varas de acidente de trabalho. Aqui em Curitiba eu tenho a vara da Fazenda Pública, de registros públicos e de acidente de trabalho. Pensa num caos. Ao cubo, multiplica, tira a raiz quadrada, você vai multiplicar por 10, por 15, por 20, é a vara da Fazenda Pública de Registros Públicos e de Acidente do Trabalho aqui em Curitiba. É uma zona. E a Justiça Comum. É a Justiça Comum que vai julgar a atuação, você empregado, contra o INSS em razão de um acidente de trabalho. Mas, Rafaela, quando que eu vou requerer algo assim? Pessoal, quando você está pedindo um auxílio-doença acidentário. Quando que você tem um auxílio-doença acidentário? Quando você tem um afastamento superior a 15 dias decorrentes do quê? Decorrente de um acidente de trabalho. Você vai para onde? Você vai para o INSS. Se o INSS te nega a concessão desse benefício, você não vai requerê-lo judicialmente na Justiça Federal. Você vai aonde? Na Justiça Comum. Ok? Então, essa é a competência aqui que nós estamos conversando. As ações oriundas de acidente de trabalho, empregado e INSS, a competência da Justiça Comum. Aqui em Curitiba, eu não tenho uma vara de acidente de trabalho, eu tenho a vara da Fazenda Pública, de registros públicos e de acidente de trabalho. E o seu processo aqui vai demorar pelo menos uns 5 anos para o juiz receber e mandar a citação para o INSS, para depois ele começar a andar a passos de tartaruga. É assim que um processo anda aqui na vara da Fazenda Pública. Agora, se você quer ajuizar uma ação contra o seu empregador, uma indenização por dano moral, dano material ou dano estético decorrente de um acidente de trabalho, você vai aonde? Na Justiça do Trabalho. Contra empregador é a Justiça do Trabalho. Ok? Próximo aqui na tela. Servidores públicos estatutários, a justiça de sua competência ao órgão, ao poder que eles estão vinculados, Justiça Comum ou Justiça Federal.
Caso seja regido pela CLT, Justiça do Trabalho, as situações de empregado público, por exemplo, quando eles são empregados numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública. Embora eu tenha a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para ingresso numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista por força de uma normativa constitucional, quem me obriga a isso é o artigo 37, inciso 2º da Constituição, que fala: eu só vou ingressar nos quadros da administração pública mediante prévia aprovação em concurso público. Mas se este ingresso é para integrar os quadros de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, eu entro na condição de servidor público ou eu entro na condição de empregado público? Eu entro na condição de empregado público, porque uma vez que o Estado passa ao exercício de uma atividade do setor privado, ele se submete às mesmas regras desse setor. Artigo 173 da Constituição Federal. Desta forma, o empregado também vai se submeter às regras do setor privado. E quando eu contrato alguém no setor privado, eu estou olhando para quem? Para a CLT. Então, ele vai ser um empregado público regido pela CLT. E a competência de quem? A competência da Justiça do Trabalho. Esses dias no escritório peguei exatamente esse caso. Era uma sociedade de economia mista, e aí houve um problema no mandato, ele era diretor, e aí ele era indicado a uma série de situações. E aí a discussão era justamente essa no processo, uma discussão bem bacana. Se a competência seria realmente da Justiça do Trabalho ou se ele não gozava de alguma outra prerrogativa por ser diretor dessa sociedade de economia mista. Mas o regime que se aplica é o regime seletista, ok? Então, toma cuidado, se eu sou empregada pública, é da CLT, porque num primeiro momento, à primeira vista, aparece para nós de que forma? Aparece que não é da competência, nos parece que não é da competência da Justiça do Trabalho. Mas a partir do momento que você começa a vincular essas situações, aí você consegue visualizar de forma clara que a competência é sim da Justiça do Trabalho, ok? E aí também é da competência da Justiça do Trabalho julgar e processar o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Pessoal, cuidado, é da competência da Justiça do Trabalho julgar a greve do transporte coletivo. Mas o transporte coletivo, ainda que seja um serviço público, ele é exercido por concessão. E aí as empresas concessionárias são empresas do setor privado. E a competência é da Justiça do Trabalho. A greve está regida pela Lei 7783 de 89. E ela se aplica ao serviço público? Sim, aplica ao serviço público ao que couber, tendo em vista a ausência de normativa legal para a greve no serviço público, ok? E quando há um conflito de competência, como que eu vou resolver esse conflito de competência? Quando eu tenho um conflito de competência entre o TRT e TRT, de que forma que eu resolvo esse conflito de competência? Olha só. Será da competência do TRT resolver um conflito entre vara do trabalho da mesma região, entre juízes de direito investido na jurisdição trabalhista da mesma região, ou entre vara do trabalho e juízes de direito investido na jurisdição trabalhista? Então, o conflito será do TRT, quando eu tiver conflito entre varas do trabalho da mesma região ao que estão subordinados pelo TRT, ou entre juízes de direito investido na jurisdição trabalhista da mesma região, ou entre vara do trabalho e juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista. Artigo 808 da CLT. Só que a competência será do TST, quando suscitado entre TRTs de regiões diferentes, entre vara do trabalho e juízes de direito investido na jurisdição trabalhista, sujeitos a TRTs distintos. Então, quando o conflito for entre TRTs distintos, tira para o ímpar? Não. Sobe para quem? Sobe para o TST. Com exceção de quem? Com exceção do TRT da 2ª região e 15ª região, com exceção do estado de São Paulo. Porque no estado de São Paulo eu tenho 2 TRTs. E quando há conflito entre o TRT da 2ª região, que atende São Paulo capital, e o TRT da 15ª região,
que atende às cidades do interior de São Paulo? São TRTs distintos? Sim. Estão em conflito de competência? Estão em conflito de competência. Bom, sobe para o TST. Negativo. Não sobe por TST, porque de acordo com o regimento interno do TRT de São Paulo, vai para o TRT da segunda região, São Paulo capital, ok? E ainda, será de competência do STJ o conflito entre vara do trabalho e juiz de direito não investido na jurisdição trabalhista. E será do STF quando tiver o conflito entre TST e outros órgãos do ramo judiciário, ok? Então, olha só, TRT quando for vara de trabalho da mesma região do TRT, entre juízes de direito na jurisdição da mesma região ou entre vara do trabalho e juiz de direito investido na jurisdição trabalhista. Agora, se for vara do trabalho e juiz de direito não investido na jurisdição trabalhista, a competência é de quem? A competência para resolver esse conflito é do STJ. Agora, não há conflito entre vara do trabalho e o TRT, a qual esta vara esteja vinculada. Por quê? Porque o que há aqui é uma situação de hierarquia. Eu não tenho conflito entre TRT e vara do trabalho da mesma região. Não tem, porque há uma relação de hierarquia. Súmula 420 do TST. Ok, pessoal? Tá. Mas além da competência material, eu tenho uma competência territorial. E a competência territorial da Justiça do Trabalho diz respeito ao quê? A competência material, ela diz respeito ao local onde eu vou propor a minha reclamatória trabalhista. Isso quer dizer, ao local onde eu vou levar a minha reclamatória trabalhista. Hoje não tem mais isso porque é tudo processo eletrônico. Mas para onde que você vai? Quando você vai no processo eletrônico, onde que você vai ajuizar a sua reclamatória trabalhista? Para você saber, você tem que olhar para o artigo 651 da CLT. E esta competência material, diferente do que ocorre com a competência material, ela é relativa. Isso quer dizer que se a parte contrária não alegar no momento oportuno, precluiu. Perdeu o seu direito, derrogou a competência material, a competência territorial, ok? Então, a competência territorial, ela é uma competência relativa. Uma vez que ela não foi suscitada no momento oportuno, precluiu o prazo, precluiu o direito da outra parte de gritá-la. E aí, aquele juiz do trabalho, daquela localidade que até então era incompetente, passou a ser competente para processar e julgar. E quem define essa competência é o artigo 651 da CLT. Mas qual é a regra da competência territorial na Justiça do Trabalho? O local da prestação de serviços. Olha lá o artigo 651 da CLT. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Só que aí há algumas situações excepcionais à regra do ajuizamento da reclamatória trabalhista no local da prestação de serviços. Olha o parágrafo 1º. Quando for parte no dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial e esta, o empregado, esteja subordinado. Na falta desta, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou na localidade mais próxima. Então, se ele é um agente ou viajante comercial, será da localidade em que a empresa tem agência ou filial e que o empregado esteja filiado. Agora, se você não consegue verificar uma agência ou filial na qual o empregado está subordinado, vai ser competente a vara do seu domicílio e, na falta desse, a localização mais próxima. Parágrafo 2º. A competência das varas de conciliação e julgamento, leia-se varas do trabalho, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em sentido contrário. A lei brasileira, ela prevalece se mais benéfica. Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador
que promove realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. É assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Quando eu falo da competência material, da competência territorial, eu tenho um resuminho aqui. Olha só, a regra do ajuizamento é que a demanda seja proposta no local da prestação de serviços. Assim, se ele foi contratado no Paraná para laborar na Bahia, a competência territorial será das varas do trabalho da Bahia. No caso do agente ou viajante comercial, na vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial, a qual ele esteja subordinado, não existindo essa agência ou filial na vara do domicílio ou na localidade mais próxima. Agora, o empregado brasileiro contratado para trabalhar no exterior, a competência da Justiça do Trabalho brasileira, salvo se houver convenção internacional em sentido contrário. Contudo, será aplicado o direito material do país onde o empregado efetivamente prestou os serviços. Na situação do empregado ser transferido, será aplicada a legislação brasileira, se mais favorável, ok? Para a FGV, situação do parágrafo 3º do artigo 651. O empregado brasileiro contratado para trabalhar no exterior poderá ajuizar sua reclamatória trabalhista tanto no local da contratação como no local da prestação dos serviços, ok? Então, essas são algumas regrinhas a respeito da competência territorial na Justiça do Trabalho. E a competência territorial na Justiça do Trabalho é o quê? A competência territorial é uma competência relativa, ok, pessoal? Espero vocês, então, na nossa próxima aula, falando um pouquinho mais de direito do trabalho. Até mais!